Boa noite. No Nesp Notícias de hoje, o Enem é destaque. 7.700.000 alunos vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio neste fim de semana. A gente recebe o professor Murilo Coelho para dar dicas sobre a redação. Alunos se preparam para as provas com a ajuda de plataformas online. Simulados e vídeos são os trunfos para revisar o conteúdo. Troca de farpas. Vereadores negam que cargos de confiança cortados pelo prefeito sejam apadrinhados deles. Mesmo com o decreto de falência da empresa Ajax, funcionários vão ter que entrar na justiça para receber pagamentos em atraso. A gente começa esta edição com a sessão da Câmara. O principal assunto entre os vereadores foi a decisão do prefeito Rodrigo Agostinho de exonerar cargos de livre nomeação para cortar gastos. Segundo o Executivo, uma parte desses cargos seria de apadrinhados políticos, indicados pelos legisladores. Eles rebateram. A crise é a justificativa do prefeito Rodrigo Agostinho para os cortes. Segundo o Executivo, se esses ajustes não forem feitos, os servidores municipais correm o risco de não receber os salários no fim do ano. Mas alguns vereadores usaram a tribuna para esclarecer que não tem apadrinhados em cargos de livre nomeação e que o prefeito está transferindo uma responsabilidade dele para os parlamentares. Essa forma de abordar o seu prefeito é para tirar o foco dos grandes debates e da forma que ele administrou os recursos da prefeitura ao longo desses anos. Se ele está incomodado, que ele venha a público e aponte quais são os vereadores e quais são os cargos. Ele que nomeou. Se ele nomeou, ele também tem o poder de fazer a exoneração. Mas o líder do governo na Câmara reforçou que os cortes são necessários e que serão adotados alguns critérios para as exonerações. Nesse momento, é um momento de rediscutir aqueles cargos de livre nomeação que haveria possibilidade de se continuar tocando a máquina sem essas pessoas. Não que vai resolver, nós sabemos que isso não vai resolver, mas que pelo menos vai contribuir para que aí possa se fechar no azul as contas no final do ano. O DAI também foi alvo de críticas. O vereador Roque Ferreira questionou a forma como vem sendo feita a cobrança de multas de águas pluviais descartadas na rede de esgoto. O valor teria sido reajustado sem a definição exata de um índice pela autarquia, o que vem sendo contestado pelos moradores. Algumas pessoas vinham recebendo uma multa de R$70, essa multa passou para quase R$900, sem que houvesse nenhum critério técnico indicando por que um valor tão alto dessa multa. Então eu gostaria publicamente de fazer um apelo à direção do DAI que pudesse rever essa situação, restabeleça os valores originais e trate caso a caso. Já Raul Gonçalves apresentou o resultado de uma reunião feita com a secretária municipal de Educação e os responsáveis pela compra dos alimentos da merenda das escolas do município. Nós mostramos aqui no Nesp Notícias que os valores estabelecidos na ata de registro de preços para a compra dos produtos estavam acima dos praticados no mercado. Raul explicou que o problema estava na forma com que a prefeitura estabelecia o preço médio dos alimentos, tomando como referência empresas de grande porte e estimando a taxa de entrega. Foi proposta uma mudança nesse cálculo e a adequação dos valores da ata. Primeiramente, já pediram um realinhamento de preço de alguns itens que fizeram a cotação e viram que os preços estavam acima da média. Esse ofício já foi entregue para as duas empresas, dizendo quanto que a prefeitura vai pagar daqui para frente. Se ela se negar, cancela-se o contrato, já parte para uma segunda ata, né? E a confecção agora de uma nova ata, né? Uma nova licitação de uma nova ata. E com isso, nós vamos economizar, sobrando mais dinheiro, no intuito que é fazer uma boa alimentação para o nosso estudante. Entre os projetos que estavam em votação ontem, foi sobrestada por uma semana a discussão da lei que institui o projeto Praça Legal. O texto obriga empresas que receberam a doação de áreas do município a cuidar de praças e canteiros públicos. Já o projeto que cria o Sistema Municipal de Preservação das Nascentes e Mananciais
foi sobressado por 3 sessões. Também estava na pauta a lei que permite às pessoas com deficiência o agendamento por telefone de consultas e exames na rede pública de saúde. Mas o projeto recebeu uma emenda e foi retirado de votação para ser reavaliado pela Comissão de Justiça da Casa. O assunto agora é o caso Ajax. A Quinta Vara Civil de Bauru decretou na última quinta-feira a falência da empresa, que estava em processo de recuperação judicial. Apesar da Ajax ainda recorrer da decisão, os funcionários agora precisam entrar na justiça para receber os direitos trabalhistas. Em junho de 2014, a empresa apresentou os primeiros sinais de que teria dificuldades para se manter no mercado. Cerca de 300 trabalhadores foram demitidos sem o pagamento dos direitos trabalhistas. No final do ano passado, o Nesp Notícias mostrou que a situação ficou ainda mais complicada depois do corte de energia elétrica na fábrica por falta de pagamento. Já no início deste ano, os funcionários foram surpreendidos no retorno das férias coletivas com os portões da empresa fechados. Eles passaram a fazer manifestações na frente da fábrica e em diferentes pontos da cidade. Depois de várias assembleias com os credores, a Ajax apresentou um plano de recuperação em agosto, que não foi cumprido. Por conta disso, cerca de 200 funcionários ainda não deram baixa na carteira de trabalho. Com o decreto de falência do último dia 15, que vale tanto para a unidade de Bauru quanto para a empresa Cachoeira Metais, instalada em Goiás, os administradores foram afastados e os bens das duas empresas serão avaliados para leilão. Esse decreto de falência, na verdade, os diretores são afastados, né, são nomeados pelo juiz os administradores dessa massa falida. E esses administradores, a função deles é fazer uma avaliação dos bens da empresa, fazer os leilões judiciais e pagar os credores, tanto os funcionários, que têm o crédito privilegiado, e sobrando, vamos dizer assim, alguma coisa para pagar os outros credores. Mas a Ajax ainda tem 10 dias para recorrer da decisão judicial. Ainda assim, o advogado do Sindicato dos Metalúrgicos orienta que os trabalhadores entrem com uma ação reclamatória trabalhista. Só por meio dela é possível ser feito o pagamento dos direitos devidos. Sem essa ação na Justiça do Trabalho, lá na recuperação judicial, eles não existem. Então, é necessário eles entrar com essa reclamatória trabalhista para poder garantir, se não o pagamento, pelo menos a cobrança disso aí junto à massa falida. E outro fato também que nós temos que prestar atenção é a questão da prescrição, porque a partir de 2 anos se prescreve, aí não há como o funcionário pedir entrar com essa ação. Agora, no fim de tarde, chove forte em pontos isolados no noroeste e nordeste do estado. A aproximação de uma frente fria que chega amanhã já traz instabilidade. A partir desta quarta-feira, são esperadas pancadas de chuvas em todas as regiões. Em Bauru não deve chover hoje, mas amanhã a cidade tem chances de receber uma chuva intensa, principalmente à noite. Agora a umidade do ar é baixa, de 29%. Temos ventos de brisa a 8 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 19 e 38 graus. Nesta quarta, a mínima prevista é de 24 e a máxima de 37 graus. Depois do intervalo, você vai ver como os alunos estão se preparando para o Enem. Escolas da rede pública e particular adotam plataformas digitais, com simulados, planos de estudos e dicas em vídeo para ajudar nas provas. Voltamos daqui a pouquinho. Foi lançado hoje na China o BRICS University League. É uma iniciativa que envolve os Ministérios da Educação dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países com grande potencial econômico. A ideia é aumentar a cooperação acadêmica entre as instituições de ensino superior dos 5 países.
A vice-reitora da Unesp, Marilza Cunha Rude, e o assessor-chefe de Relações Externas da Universidade, José Celso Freire Júnior, participaram da solenidade. Será assinado um acordo entre as cerca de 25 universidades que compõem a Liga. Aqui do Brasil participam, além da Unesp, as universidades federais Fluminense, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Neste fim de semana, 7.700.000 alunos vão fazer as provas do Enem. Em tempos em que a tecnologia está cada vez mais presente na vida dos jovens, escolas da cidade apostam em plataformas digitais para ajudar na preparação. São iniciativas gratuitas para o candidato testar o que já sabe e aprender ainda mais. Samuel quer tentar o curso de rádio e TV na Unesp. Para se preparar para o Enem, ele conta com uma ferramenta oferecida aos alunos do terceiro ano do ensino médio das escolas estaduais paulistas, a plataforma Geek. Pelo sistema, os estudantes fazem simulados do Exame Nacional e acessam conteúdos de todas as disciplinas. É uma ferramenta a mais para você se empenhar, para você estudar e estar apto, pronto para poder fazer a prova. Estudar sempre é bom, né? Se aprimorar mais para você poder ir bem. Logo no primeiro acesso ao sistema, os alunos fazem uma avaliação para conhecerem quais matérias apresentam melhor e pior desempenho. A partir daí, são ofertados conteúdos direcionados ao perfil de cada um. A partir dessa avaliação diagnóstica, a própria plataforma gera um plano de estudos individualizado para ele, personalizado, com foco na correção das suas defasagens. Ele pode acessar tanto do computador, do celular, de tablet, basta ter acesso à internet. Já nos simulados, os estudantes são pontuados com a mesma metodologia utilizada pelo Enem, que divide as questões conforme o nível de dificuldade. Ele vai analisar o que você realmente acertou e não só chutou. E também ele dá, por exemplo, se você errou uma questão, ele vai justificar o erro. Então é bem melhor, você acaba aprendendo com seus próprios erros. Aqui nessa escola estadual, os 25 alunos inscritos no terceiro ano do ensino médio vão participar do Enem. Em todo o país, são mais de 7.700.000 alunos que vão fazer o exame nos dias 24 e 25 de outubro. E para os alunos que não têm acesso à plataforma Geek, há alternativas para se preparar melhor para o exame. Com a ajuda de colegas, esse professor criou a Maratona Enem 2015. São vídeos disponibilizados online em que os estudantes têm acesso a dicas, entrevistas e palestras, tudo gratuitamente e que pode ser acessado até por uma rede social. Na segunda edição da maratona, mais de 15.000 alunos se inscreveram. Eu tinha um sonho antigo de montar um portal de educação que pudesse ajudar bastante gente e não consegui colocar ele em prática na época. E aí, com as facilidades, as novas tecnologias, hoje dá para gravar vídeo com o celular e um bom vídeo. Então, achei interessante um caminho de usar o YouTube e os sites para disponibilizar essas palestras para pessoas do Brasil todo. Vinícius quer cursar medicina e sabe das dificuldades para entrar na faculdade. Para ele, os vídeos são importantes por complementar o conteúdo visto em sala de aula. Eu tenho preparado desde o começo do ano, focando principalmente as matérias que são exigidas no Enem e aquilo que contribui com maior peso dentro da matéria que eu escolhi, dentro do curso que eu escolhi. E com certeza, assim, a Maratona Enem, no caso, que ocorreu a primeira edição, ela auxilia e eu tenho utilizado esse meio para me preparar melhor. Gabriel também aprova a iniciativa, mas acredita que a dedicação do aluno e a interação com o professor também são essenciais para o sucesso nas provas e vestibulares. No YouTube você tem ali o próprio controle, você pode dar o pause, você pode ir, assim, se você sabe aquela parte, você pode passar para frente, você não precisa ficar vendo e ouvindo tudo que você já sabe. Com o professor na sala de aula você tem mais a pessoalidade, porque o YouTube o cara está só te dando a informação, ali na sala de aula você pode trocar essa informação com o professor. A gente pensar que a gente vai conseguir tirar o computador da sala de aula, tirar o celular da mão do aluno, é um sonho inviável, impraticável. Então é mais fácil aceitar que isso acontece e tentar tornar esse uso mais positivo. Do tempo que o aluno passa na frente do computador, no tempo que o aluno passa com o celular na mão. Se ele vai estar assistindo alguma coisa lá, por que não assistir alguma coisa que possa ajudar ele nesse momento que ele está passando de preparação para o vestibular ou para o Enem?
Depois do intervalo, tem mais dicas para quem vai fazer a prova do Enem. Vamos receber o professor Murilo Coelho, que tem livros sobre o exame e sobre como se sair bem na redação. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos para falar mais da prova do Enem, mais especificamente sobre a redação. Quem conversa com a gente é o professor e também autor de publicações didáticas, Murilo Coelho. Murilo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Muito obrigado também pela oportunidade de... O Murilo tem publicações, tem livros didáticos, não é, Murilo? E tem um livro, inclusive, sobre a redação do Enem. Professor, o que essa redação tem de peculiar que é diferente das outras provas do vestibular? Então, a maior particularidade da redação do Enem é a tipologia mista, que é dissertativa argumentativa. O estudante vai ser confrontado com uma temática que, desde 1998, sempre foi um problema social brasileiro, para defender um ponto de vista que ele vai expor com opinião própria, argumentar sobre a posição dele frente à problemática e ainda ter que concluir com uma proposta de intervenção, ou seja, a solução que ele sugere para solucionar aquele problema do tema da redação. Então, é um texto argumentativo, propositivo, e são dois momentos importantes, né, professor? No início, o aluno já se posiciona e no último parágrafo o aluno defende essa solução, ele apresenta essa proposta. Apresenta uma proposta, isso. Então, é interessante para quem está nos assistindo, que vai participar do Enem, o estudante, ele saber que quando ele for colocar o primeiro parágrafo, que é a tese, né, o ponto de vista no qual ele acredita, porque tem que configurar a autoria, ele já pense em qual vai ser a solução que ele vai propor, porque ele já pode fazer 2 parágrafos de uma redação que provavelmente vai ter somente 5, porque são só 30 linhas que ele pode fazer. Aí sobram aqueles 3 parágrafos para dissertar, apresentar exemplos, trazer a argumentação dele. Isso, e nessa argumentação ele tem que trazer informações, exemplos para defender o ponto de vista, mas é muito bom que ele tenha um repertório sociocultural dele, como aconteceu em 2014, na última edição do Enem. O tema foi complicado por tratar da publicidade infantil, os adolescentes não estavam habituados, mas algumas pessoas que participaram e conseguiram a nota 1000, eles usaram como repertório para defender a argumentação exemplos como de sanduíche, que vende o sanduíche atrelado a ter um brinquedo, ou de algum outro programa de televisão que vira febre e é licenciado para vários produtos. Isso está no dia a dia de qualquer um, né? E trazer um exemplo, então, bem atual, enriquece o texto. Então é muito importante que eles assistam noticiários. Por exemplo, essa notícia que a TV Unesp deu, que você deu agora, sobre essa das universidades dos BRICS, esse é um assunto extremamente importante, que poderia... alguma coisa disso vai trazer um benefício para as universidades brasileiras, para a educação, e pode ser tema do Enem em 2016, por exemplo, né? Professor, e o que o aluno não pode fazer, o que leva o aluno a zerar a redação, por exemplo? Então, isso é bem importante ter em mente, como eu chamo aí no livro, dos 6 pecados capitais que o aluno não pode fazer, que até deixei marcado com a orelha aqui, que são 6 Está aqui o livro, do professor Murilo. O livro que está em qualquer livraria, pode ser comprado pela internet, no site da Saraiva. Então, e quais são esses tópicos, então? Esses erros que não podem fazer, primeiro, ele não pode respeitar os direitos humanos em nenhum ponto. Então, é bom dar uma lidinha na Declaração Universal dos Direitos Humanos para não tomar uma... Não pode mais escrever impropérios, como antes já houve casos de receita de miojo, de hino de time de futebol,
também é 0. Se fugir a tipologia, não colocar o texto como dissertativo argumentativo, também pode zerar a redação. Menos de 7 linhas, zera a redação. Se deixar a redação só no rascunho e não passar para a folha para entregar, também vai zerar a redação. Então, esses detalhes importantes, porque um adolescente que não está se preparando, praticando redação, ele pode cometer um erro de que o zerar a redação, a consequência não pode ter bolsa do ProUni, não pode nem ter financiamento do FIES, bastante se sério, a redação né? tiver 0. É bem sério. Professor, para a gente concluir que o nosso tempo está acabando, uma dúvida muito frequente dos alunos: faz primeiro as questões e vai para a redação, ou faz primeiro a redação, já que é tudo no mesmo dia, né? E depois vai responder as questões? Então, eu sempre aconselho, porque nesse dia que tem a redação também tem matemática e tem linguagens e códigos. Então, é importante pensar em como vai ser a estrutura da redação, vai lá, faz a prova, reserva um espaço de pelo menos 1 hora para voltar, escrever a redação, passar limpo e revisar a redação é extremamente importante, porque algo que não ficou tão bem organizado e nem lógico, nem coerente ou problemas de coesão, pode ser consertado ali na hora, antes de entregar e poder se dar bem no exame, né? Tá certo, professor. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigado pela iniciativa também da TV de trazer essas informações para os estudantes. Muito A gente obrigado. que agradece. E o Nesp Notícias fica por aqui. Amanhã estamos de volta no horário normal, às 6h30 da noite. Tchau!